Olá, sejam bem-vindos ao estudo do livro O que é o Espiritismo, e na aula 13, parte 3, a última parte, nós vamos falar sobre reencarnação, religiões e a centralidade da caridade. Então, nesse primeiro tópico, nós falamos sobre o que dizem os espíritos sobre qual religião é a certa, né? Os espíritos superiores evitam tomar partido por uma denominação religiosa específica. Então, se você for pegar os livros da doutrina espírita, os clássicos, como aqueles que foram psicografados por espíritos superiores, eles não vão ter nenhuma religião em específico. Não vão falar, siga a religião A, B ou C. Não. Porque são espíritos superiores, né? Então, eles entendem, né, que a melhor religião é aquela que inspira bondade, justiça, respeito às leis divinas e amor ao próximo. Então, se a sua religião inspira esses aspectos, ela é uma excelente religião, né? Porque elas estão dentro do que Jesus Cristo trouxe para a gente quando ele veio aqui para a Terra, né? Bondade, justiça, respeito às leis divinas e amor ao próximo. Essa é a melhor religião. Se ela prega isso, perfeito, né? Importa menos o rótulo e mais se a crença, né, se aproxima de Deus, se ela afasta do egoísmo e leva à prática sincera, importantíssimo aqui, sincera do bem, né? Então, se é uma religião que te mantém longe de fazer coisa errada, que te estimula a fazer o bem, que te estimula a, se você fez coisa errada, ficar com peso na consciência por ter feito isso, né? Então essa é uma boa religião. Ponto. É isso que os espíritos superiores falam. Fé sincera, hipocrisia e responsabilidade espiritual. Aqui eu estou dando o exemplo do católico fervoroso, tá? Não é uma crítica ao catolicismo, né? É só um exemplo. Um católico fervoroso ou qualquer crente que pratica com sinceridade sua fé é respeitado pelos espíritos desde que busquem o bem. Quando eu falo respeitado pelos espíritos, não se esqueçam que nós também somos espíritos, tá? Então, qualquer pessoa, independente da sua religião, né, o que eu estou querendo dizer nesse tópico aqui, né? Independente da sua religião, tem o respeito de Deus, dos espíritos superiores, dos anjos, né? Porque buscam o bem. O que realmente pesa é a autenticidade, né? Então não importa em qual religião você esteja, se você não está sendo autêntico na sua fé. Muitas pessoas vão para os seus cultos religiosos acreditando, né, numa determinada frequência, acreditando que eles estão indo lá para se livrar dos pecados da semana. Não é bem assim, né? Não vamos ser ingênuos, né? Não é tão fácil assim. Você está indo lá para, quem sabe, receber na sua consciência a noção das coisas que você precisa melhorar. Quem sabe? Quem sabe, porque se você não estiver aberto a ouvir aquilo que o padre, aquilo que o pastor, aquilo que o pregador está falando, aquilo que vai, quem sabe, entrar na sua mente, no seu coração e fazer você mudar de atitude, se você não está ali presente, o efeito é nulo, você perdeu seu tempo, né? Não diria que perdeu 100% do tempo, que você está sofrendo a influência de espíritos bons ali, bem ou mal, né? Então, como dito aqui nesse tópico, o que realmente pesa é a autenticidade. Então, a piedade apenas aparente, sem caridade real, é vista como frágil diante da lei divina. Frágil, né? Não é algo, é um castelo de areia, né? Então, por isso a importância do autêntico. Porque você pode ser de qualquer religião, inclusive você pode frequentar um centro espírita. Você pode chegar lá e ficar falando caridade, caridade, sem caridade não há salvação, fora da caridade. Mas se você não pratica, se você não acredita, se você só está falando aquilo ali, é muito frágil. Você ainda tem muito para aprender. Então, os abusos ligados à religião não são considerados ataques à religião em si,
mas oportunidades de corrigir o que se afasta do espírito do Evangelho. E agora aqui falamos sobre reencarnação, progresso em várias existências. Kardec distingue a reencarnação espírita da metempsicose antiga, esclarecendo que a alma humana não retorna em corpos de animais. A metempsicose é uma crença antiga, como dito aqui, de que as pessoas, quando morrem, elas podem voltar como uma árvore, como uma pedra, como um animal, né? E Kardec esclarece e distingue a reencarnação espírita. Por quê? Porque a reencarnação espírita, ela fala de seres que têm uma alma que, quando desencarnam, encarnam num outro corpo humano, porque somente o corpo humano, dependendo do grau de evolução do espírito, vai proporcionar a ele experiências que vão, né, fazer com que aquele espírito evolua dentro do nível que ele precisa evoluir naquele momento, né? E isso, Kardec tira isso do nada? Não, espíritos vieram e falaram isso, né? Então, por isso que ele distingue o que é reencarnação espírita do que é a encarnação de seres que ficam, né, renascem em árvores, em flores e tudo mais, né? E a alma humana, como ele fala aqui, a alma humana, vamos prestar bastante atenção nessa distinção, a alma humana não retorna em corpos de animais, porque a alma humana ela tem uma necessidade de aprendizado diferente de qualquer outro tipo de alma, vamos dizer assim. A reencarnação é compreendida como oportunidade de crescimento moral e intelectual ao longo de várias vidas humanas, né? Então aqui, como na ilustração, né, o ser, ele encarna primitivo, ele tem que aprender as coisas básicas ainda, e ele encarna para aprender as coisas básicas, porque a gente não evolui só moral, intelectualmente também. Ao longo das encarnações na Terra, ele vai aprimorando o seu pensamento, aprimorando o seu conhecimento, aprimorando mentalmente, né? Vai tendo uma compreensão, isso aqui, ó, ao longo de várias vidas, até chegar aqui, ó, no nível angélico, depois no nível sublime, até se integrar com Deus, a consciência maior, né? Então, é esse o propósito da reencarnação. É a oportunidade, através das experiências, de crescimento moral e intelectual. Então, a reencarnação, ela harmoniza a justiça e a bondade divina. Por que justiça? Porque Deus, ele dá as mesmas oportunidades para todos os seus filhos. E ele é bom no sentido de que, se você fez algo contra a lei dele, ele não vai te punir eternamente por isso e acabou a sua chance de evoluir, acabou para você. Não. Deus é justo e bom, né? Então, por isso que, através das encarnações, ele te dá essa oportunidade de justiça, né? E é uma atitude de bondade, permitindo que o espírito repare equívocos, erros de decisão que vão contra a lei de Deus, né? E amadureça e avance continuamente, porque esse ser aqui, que é o mesmo espírito que encarnou aqui, ele vai ser diferente desse mesmo ser aqui, que é o mesmo espírito que encarnou nesse corpo aqui. Por quê? Porque ele veio acumulando experiências das lições que ele aprendeu. E aí vai ocorrendo a evolução, né? E ele vai avançando continuamente. Por isso que seria muito legal se a gente adotasse aquela mentalidade do: se isso não é para minha evolução, para a evolução das pessoas ao meu redor, eu não faço. Vamos supor, tô a fim de roubar alguém, né? Peraí, isso que você vai fazer vai contribuir para a sua evolução, para a evolução das pessoas ao redor? Isso vai trazer ajuda ou vai trazer atraso? Se for trazer atraso, não faça, porque vai te atrasar muito, não vai te atrasar pouco, né? Se a gente adotasse uma postura mais ou menos assim, né, ia ser ótimo. Mas até a gente chegar nessa consciência de que o que a gente faz tem consequências para a gente mesmo, além dos outros,
né? Aí já ainda é bastante coisa. Nesse tópico aqui a gente vai falar sobre espíritos, demônios e a comunicação com o invisível. Em vez de seres eternamente destinados ao mal, o Espiritismo fala de espíritos em diferentes graus de maturidade, alguns já muito elevados e outros ainda aprendendo, tá? Então aqui nós vamos falar do quê, né? Não temos, né, como a gente estava falando antes, religiões que dizem que se a gente comete um pecado, dependendo do grau, a gente vai direto para o inferno e fica lá eternamente, né? Então, ao invés de ficar eternamente destinado ao mal, o espiritismo ele vai falar do quê? De diferentes graus de maturidade, alguns elevados e outros aprendendo. E esses espíritos muito cruéis, né, estão aprendendo ainda, estão aprendendo da pior forma, né? Porque você pode aprender da melhor e da pior forma. Os espíritos que estão aprendendo da pior forma são aqueles filhos revoltados, né, que não aceitam aquilo ali, né? Então isso são o quê? Diferentes graus de maturidade, assim como temos espíritos muito elevados e esses trazem assim, conhecimentos muito valiosos para a gente, temos os espíritos que não são tão elevados que também trazem conhecimentos, mas mais sobre mais relacionado a observar o que está acontecendo com esse espírito, né? A comunicação com o mundo espiritual é avaliada pela qualidade moral das mensagens. Então, quanto mais elevada a ética, mais se reconhece a influência de espíritos bons, né? Então, você reconhece, né, a qualidade do espírito, né, avaliando a forma como ele se comunica e o conhecimento que ele traz, né? Então, através daquele conhecimento, da forma como ele se comunica, você vai entender qual é a qualidade moral daquele espírito, né? Quando aparece um espírito de qualidade moral superior, até o ambiente muda de atmosfera, muda a carga energética, você sente uma leveza, uma paz. Quando você está num lugar onde tem espíritos de qualidade inferior, você sente um clima mais pesado, uma dor de cabeça, uma dificuldade de respirar às vezes, porque o clima está denso. As pessoas brigam mais, tem mais discussões, né? É a influência desses espíritos ruins, né? Maus, que ainda estão evoluindo. A ideia central é que Deus, sendo bom, não deixaria apenas espíritos desequilibrados se aproximarem dos homens, sem também permitir a presença de espíritos benéficos, né? Não falamos que Deus é justo? Então, será que seria justiça a gente ter só influência de espírito ruim do nosso lado? Aonde que estaria a justiça aí? Como que a gente vai evoluir se a gente não tem uma orientação sobre como é agir certo? Então, sempre vamos ter espíritos desequilibrados e espíritos benéficos. O desequilibrado ele vai dar a sugestão errada para a gente. O benéfico ele vai ajudar a gente a entender que aquilo ali não é a melhor solução, né? E aí, cabe ao nosso livre-arbítrio escolher o que a gente quer fazer diante das informações que a gente tem. Todo mundo tem isso, todo mundo, não tem desculpa. Eu só tenho... Não tem. Deus é justo. Então, antes de fazer algo errado, você vai ser iluminado com relação ao que seria fazer o certo. E você vai escolher. Então, não tem essa desculpinha de que, né? As circunstâncias do momento não me fizeram enxergar. Sim, te fizeram. Você só escolheu fazer o que era errado, né? Porque Deus é bom e justo. A mensagem central que o Espiritismo prega: fora da caridade não há salvação. Então o Espiritismo, né, ele resume a proposta moral dele, que tem muitos detalhes, numa única frase: fora da caridade não há salvação, né? Deslocando o foco de rótulos religiosos para a vivência do amor ao próximo, né? Então, ele não vai, por exemplo, falar fora do Espiritismo não há salvação, Jesus salva, né? Ele acredita que Jesus salva sim, só que ele vai colocar isso de uma forma mais genérica: fora da caridade não há salvação, né?
estimulando as pessoas a viver o amor ao próximo, porque é através do amor ao próximo que nós cometemos atitudes benéficas, nós refletimos, nós aprendemos mais, nós temos mais compaixão, nós se colocamos no lugar do próximo, e isso vai nos ajudar a entender as coisas que a gente não entende, né? Assim, logo de cara, né? Então, o Espiritismo ele não pretende substituir o Evangelho de Jesus, que ele trouxe para a gente aqui com muito sacrifício, jamais vai substituir ele. Mas ele vem esclarecer, tanto que se você for pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver várias passagens da Bíblia que ele cita e que ele vai explicar conforme a visão dos espíritos mais evoluídos, a explicação daquela passagem conforme os espíritos mais evoluídos entendem. E você vai ver que vai fazer sentido, ele não vai falar nada de diferente do que você acredita. Na maioria dos casos, né? Só o fato da reencarnação que muitas religiões não acreditam, né? Então, ele não pretende substituir o Evangelho, né? O trabalho respeitoso e digno de Jesus Cristo aqui na Terra, mas esclarece e atualiza a compreensão em sintonia com o progresso da humanidade. Então ele não vai falar nada ali que é contra o progresso da humanidade, que vai fazer você, então eu não vou mais tomar essa atitude aqui porque o Espiritismo está falando isso. Então, em vez de você perguntar quem está certo, qual é a religião que está mais certa, a doutrina espírita ela vai te perguntar como posso ser mais útil, justo e fraterno hoje. Então, o Espiritismo ele não está preocupado em ser o mais certo. Ele não está brigando pelo conceito dele. O Espiritismo está brigando por isso aqui, fora da caridade não há salvação. O Espiritismo está preocupado em estimular as pessoas a serem melhores a cada dia, moralmente, em termos intelectuais, evoluírem a cada dia, né? Através da caridade, consigo e com o próximo, né? Então ele não quer saber, minha religião está certa, a tua está errada. Não. Ele quer saber como posso ser mais útil, justo e fraterno hoje. O que eu posso fazer para contribuir para a evolução dos seres encarnados aqui no planeta Terra. É essa a preocupação do Espiritismo. Não quer debater com ninguém. E resumindo aqui os nossos pontos para finalizar essa aula, né? Os espíritos apontam que a melhor religião é a que conduz ao amor, à justiça e ao respeito às leis divinas. Essa é a melhor religião. Ele não vai falar, venha para a minha religião, vá para a religião X. Não. Se na sua religião ela te conduz a amar mais ao próximo, a não ser uma pessoa cruel, a tratar as pessoas com respeito, se a sua religião te conduz a ser uma pessoa justa, a buscar a justiça acima dos seus desejos, que podem não ser justos, se a sua religião busca respeitar as leis divinas, né? Respeito a Deus, é uma boa religião, se ela está te estimulando a isso. A sinceridade da fé e a prática da caridade valem mais do que qualquer aparência externa. Então você pode ir para um belo templo religioso coberto de ouro e prata, com coisas de porcelana, com madeira de lei, o templo mais lindo externamente. Mas se a sua fé não é sincera, se você não pratica a caridade no seu dia a dia, não adianta de nada. Nada, porque Deus não é coisas. Deus é prática, é atitude na direção do que é certo, do que é justo, do que é amoroso. A reencarnação é apresentada como caminho de progresso contínuo, alinhando justiça e misericórdia de Deus. A reencarnação é uma forma da gente progredir. Então a gente nasce, na nossa primeira encarnação, a gente é um ser primitivo, que não sabe nem fazer o fogo. E nós vamos reencarnando, vamos aprendendo, aprimorando, e esse processo mostra pra gente a misericórdia e a justiça divina, porque Deus não dá uma chance só não, Ele dá inúmeras no nosso dia a dia e nas nossas encarnações. É a prova da justiça divina e do amor de Deus. A comunicação com o mundo espiritual é vista
como auxílio amoroso e não como motivo de medo quando orienta para o bem, né? Importante aqui, quando orienta para o bem. Então, a comunicação, quando você se comunica com os espíritos bons, evoluídos, é um auxílio de Deus para te dar aquela informação ali. Né? Então não fique com medo. Veio um espírito e falou para mim que eu tenho que ser uma pessoa melhor, que eu tenho que parar de fazer essas coisas aqui, que não sei o que. Isso é motivo de medo? Ele veio te dar uma orientação boa. Ele veio te abrir teu olho para algumas coisas. Você está com medo só porque foi um espírito que falou isso? Né? Então, mas o importante aqui, quando orienta para o bem, que assim como vem espíritos bons, também vem espíritos maus, não tão evoluídos. E esses vêm orientar para as coisas erradas. Então a máxima fora da caridade não há salvação coloca o amor ao próximo no centro da vida espiritual, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Nunca esqueçam a parte do como a ti mesmo, tá? A gente só exterioriza o que a gente tem por dentro. Se a gente não se ama, é mais difícil amar ao próximo de forma autêntica. Então busquem trabalhar isso dentro de si. Se amem, se perdoem. O fato de se auto-perdoar não quer dizer que você vai passar pano nas coisas que você tem que aprender, mas você vai reconhecer e vai se tratar de forma menos dura, né? Então, fora da caridade não há salvação, é o amor ao próximo no centro da vida espiritual. Como eu disse, quando nós somos caridosos, nós aprendemos a nos colocar no lugar do próximo. Nós aprendemos a ter mais compaixão, né? Nós aprendemos que às vezes podemos ajudar e às vezes não, né? Então, esse aqui é todo o resumo do que a gente falou hoje aqui nessa aula. E aqui uma pergunta para refletir. Se a caridade fosse realmente o critério principal da vida espiritual, o que mudaria concretamente nas nossas relações familiares, profissionais e religiosas? No meu ponto de vista, nós seríamos muito mais empáticos e mais compreensivos, né? Nós procuraríamos um jeito mais amoroso de resolver nossas questões com o próximo, né? Então é isso aí, gente. Finalizando aqui a parte 3 da aula 13, e vamos, né, para a próxima aula, a aula 14, e aí nós vamos mais para as partes, entre aspas, técnicas do espiritismo. Nós vamos falar o que é o espiritismo, o que é o espírito, né, e tudo mais. Então é isso aí. Vejo vocês na próxima aula.